Boa noite, meus queridos líderes, toda a nossa equipe de frente desta obra que é de Deus, Paz e Unidade. Eu acabei aqui de comentar com a equipe que está comigo que eu estou terminando um dia muito grato pela fidelidade de vocês. Já somos aí mais de 50 líderes, aparelhos conectados, percebi que estavam no terço, outros estavam na missa, e também as partilhas à tarde, mesmo com o fervo que é natural de vocês, não é? Tudo ocorreu bem, a nossa manhã também. Então, muito obrigado, viu? Pelo sim de vocês, pela fidelidade. Vamos invocar o Espírito Santo nessa noite? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, olha, são tantos os sentimentos para esse retiro, né? Tanta coisa que nós já vimos pela manhã e depois partilhamos. Eu realmente considero assim de grande importância a partilha de vocês. Deixa eu avisar os irmãos de vocês que nós já começamos. Isso. Meus queridos, o tema desta noite, como vocês acabaram de ver aí na tela, eu vou pedir que coloque novamente, de acordo com a nossa programação, ele é realmente um tema que já de início, de cara, já nos dá uma sacudida, não é mesmo? Já mexe um pouquinho com as nossas estruturas. Porque, obviamente, ele fala daquilo que é a maior insegurança do ser humano, ou o temor, ou o medo, ou, não sei, motivo de tristeza. Cada um tem uma experiência com isso, né? Que é justamente a morte, né? E aí, o tema de hoje, ele vai nos falar sobre uma morte necessária. Já está aí na tela? Uma morte necessária. Que a liderança é uma morte necessária. Mas nós vamos construir este tema junto, tá bom? Vamos trabalhar nele junto. E nessa terceira conferência, nós vamos começar com um vídeo. Esse vídeo que eu pedi para o Danilo fazer um recorte nele, ele é de um bate-papo de mais de 1 hora. Mas eu pedi apenas para separar 12 minutos. Mas são 12 minutos fantásticos. E eu preciso assim que vocês parem tudo que estão fazendo, porque vocês vão ouvir agora uma das pessoas mais famosas do mundo hoje, como médico e escritor, enfim. E é chocante. E é essa a introdução da nossa conversa hoje. Se recordem que pela manhã nós terminamos falando a respeito de Mateus, que deixa o banquinho, não dá para nós servirmos o Senhor com as nossas seguranças, e agora nós vamos entrar um pouquinho na realidade do mundo nas últimas décadas. Vocês, como eu falei bastante pela manhã, lideram pessoas, a Liga dos Pecadores, não a Liga da Justiça. Mas toda a sociedade, ela é fruto de um contexto. Nós não caímos por acaso, nós somos fruto de um desdobramento histórico. Então, às vezes, muitos dos nossos líderes, inclusive nós no governo geral, sofremos muito com aquilo que vocês já escutaram eu falando 1000 vezes, inclusive na 100ª moção, sobre a sociedade líquida e tantos outros nomes que estudiosos diversos vão dar a isso. Mas, normalmente, ouvir de alguém que está vivo, que esteve aqui no Brasil e foi aí interpelado por esse filósofo. Alguém que tem dificuldade agora, talvez com uma leitura mais rápida, pode ser que sofra um pouquinho com o vídeo. Por isso que eu pedi para você parar o que está fazendo.
mas depois nós comentamos brevemente esse vídeo. Então é a primeira vez que nós vamos abordar um pouquinho sobre este tema, sobre este autor, que é um autor da Inglaterra, mas no vídeo já vai explicar quem é ele, o que está acontecendo, é uma introdução contextual muito boa. Preparados? Esse vídeo já vai valer praticamente para toda a palestra dessa noite. Olha, eu estou falando um vídeo de 12 minutos, já vai nos iluminar. Vocês vão entender um monte de coisa, de gente, vocês que são líderes, que lidam com gente, vão entender um monte de coisa neste momento. É por isso que eu pedi para vocês não atrasarem, para a gente já começar com esse vídeo, e vamos lá. Preparados? Então, com vocês, este vídeo. Bom trabalho. Quem puder, toma nota. Depois a gente tenta enviar o vídeo. Mas agora, preste atenção. Se possível, só assista. Não faça mais nada, não mexa em mais nada no celular. Não é hora de fazer nenhuma outra coisa. Porque eu sei que tem gente que tem um dedo nervoso, não consegue parar. Tem que até tomar cuidado, tomar alguma medicação, pedir ajuda aí, porque não consegue parar. Então agora é hora de parar. Ok? Bons estudos. Vamos lá que nós vamos acompanhar daqui. Eu volto já. Bom, gente, vale a pena vocês verem todo o vídeo depois. Eu assisti várias vezes, eu vi outras coisas dele também. Tem uma entrevista nele naquele The Noite, do Danilo Gentili, em que tem a dublagem também, mas não é tão profundo assim, mas é interessante. Depois vocês dão uma pesquisadinha. E o que, na verdade, o foco de eu trazer isso para vocês é o pano de fundo da nossa conversa nessa noite. Porque para todo discípulo de Jesus, como alguns de vocês estão estudando agora comigo, a tentação de fugir do sacrifício, ela era muito forte, muito forte. E nós vimos isso em Pedro. Quando ele fica sabendo que Jesus teria que morrer, o que ele faz? O que nós estudamos? Não, Senhor. O Senhor não. Então, a negação do sofrimento, a tentação de fugir do sacrifício, por mais que seja uma característica dos tempos modernos, ela também está presente na vida humana. Todos nós temos dificuldade em enfrentar o sofrimento, enfrentar a finitude da vida, as consequências das nossas escolhas. Mas há uma linha assim, de raciocínio interessante. Após a Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos que a Europa ela estava devastada. E a Inglaterra, gente, ela estava muito falida economicamente falando. Até mesmo porque, por mais que eles tenham vencido a guerra, uma guerra ela é um gasto tremendo. Não só de vidas, mas também de economia. E aí o que o governo fez? Né? Ele começou, obviamente, né, como agora na pandemia nós temos, ou deveríamos ter até com um olhar mais abrangente, socorrer a necessidade das pessoas. E criar-se vários programas. Se vocês continuarem vendo o vídeo, depois tiverem a oportunidade de ver um pouco mais sobre esse autor, vocês vão perceber, ele falando no vídeo, inclusive, que se criou na Inglaterra, se eu não me engano, em 1948, um programa de saúde bem parecido com o SUS. A Adriana Pedestre está dizendo que está tendo mais de uma voz lá para ela. É só ela mesmo? Tudo tranquilo? Odri, Pedretti, eu acho que é mais para você aí mesmo. Aqui para a equipe está tudo normal a questão do som. E aí... Ok, ali a Cris já disse que está tudo normal lá. Então, o governo começou a criar-se uma série de programas para socorrer a necessidade das pessoas. Obviamente, é o certo. Só que aquelas pessoas, elas tinham uma real necessidade oriunda da guerra. E o que ele diz? Que, posteriormente, essas pessoas tiveram filhos, os filhos cresceram, mas eles não viveram no pós-guerra. Eles não tinham aquela necessidade, mas eles tinham os benefícios do governo. Então, gerou-se o que ele chama de estado do bem-estar social. O governo tem que prover tudo o que eu preciso. E enquanto ele prover, eu não preciso fazer nada. Então, aqui não é uma questão política de discussão. É uma questão da ausência. Eu quero uma mudança, mas eu quero sem sacrifício, que é o que ele diz nos últimos segundos. Ela não pode me custar nada. Eu não preciso fazer nada. Eu só quero uma mudança de acordo com as minhas necessidades. Eu quero que todo mundo me socorra. Eu quero que todo mundo olhe para mim. No fundo, ele está dizendo o seguinte,
que todo mundo agora encontra um jeito de ser vítima. Todos exigem um reconhecimento de que padecem de algum tipo de injustiça. E ninguém consegue admitir que até os nossos sonhos mais lindos têm limite, né? Infelizmente, gente, nós crescemos na onda da Xuxa. Tudo que eu quiser... Tudo que, gente, é mentira, não é tudo que nós quisermos. Mas todo mundo cresceu com essa ideia, que tudo que quiser eu posso. E educaram os filhos assim, tudo que eu quiser eu posso. É só tentar melhor. Vai tentando, gente. Não é só... Todo mundo sabe que não é só tentar. Que é sacrifício, todo mundo sabe que é luta, e nem sempre se alcança. Vocês que estão aí, que já viveram um bocado, tudo que você sonhou, você alcançou? E eu duvido que a maioria de vocês não ficou dormindo em casa, não ficou sem fazer nada. Lutaram, e lutaram muito. E nem sempre se alcançou o que era esperado. Avisa aí no grupo do pessoal que nós já voltamos. Estamos, sim. Então, essa ideia, e é isso que ele quer colocar. Não dá para ser vítima. Alguns de nós teremos problemas, alguns de nós teremos, assim, situações terríveis. E nem por isso elas podem ser usadas como desculpa para nós não vivermos o presente. Entenda, em nenhum momento ele tira a ideia ou a razão do sofrimento, como ele diz para aquele preso, né? Que o preso diz para ele, sabe por que o preso roubava sempre? Só que ele não planejava o roubo, além de tudo. E por roubar sempre, ele sempre era preso pela polícia. Então ele foi acumulando uma série de acusações e de crimes. E aí ele pergunta, então, você sabe por que eu estou preso aqui? Por causa da minha infância? Ele falou, não, porque você é preguiçoso, você não quer lutar pela tua vida, e porque você é burro, você não vai lá e não planeja e não faz certo. Na verdade, ele estava confrontando, né? Colocando ele, na verdade, na realidade. Nossa, isso é muito difícil nos nossos tempos, mas muito difícil. E ainda, diante disso, depois, quando aquela pessoa entra na verdade, ele escuta a história de vida e fala, realmente, a tua vida não é fácil. Mas quantos de nós aqui que não temos a vida fácil? Não tivemos uma infância fácil. Muitos de nós aqui não foram criados com esta paternidade amorosa que os filhos têm hoje, de um pai que põe no colo, de um pai que ama, de um pai... Não, muitos de nós aqui teve uma criação muito difícil. E nem por isso são maus pais, más mães, maus missionários. Pelo contrário, eu tenho a impressão que alguns aqui, como eu sempre digo, são cana mesmo, mói e ainda adoça. Assim como nós temos alguns que vivem numa amargura tão grande, é um líder tão amargo, tão sem luz, tão sem vida, que parece que a vida dele é um caos. E não é. Mas tudo isso foi o pano de fundo para vocês entenderem na grande responsabilidade que nós temos de assumir o controle da nossa vida. Pela manhã eu dizia para vocês sobre a cura interior. Todos nós precisamos de cura interior, de cura do coração. Mas enquanto ela não acontece, porque ela é um processo, não é desculpa para eu fazer as coisas e dizer justamente algumas falas que estavam lá. Um dos livros dele, tem um que fala muito bem do comunismo, mas um dos livros que cabe aqui hoje é o que foi citado aí, que é A Faca Entrou. Ele trabalhou muito tempo em prisões. E nesse tema, A Faca Entrou, ele perguntava, às vezes chegava alguém lá que tinha assassinado alguém, e ele, como médico, perguntava, o que aconteceu? E a pessoa respondeu assim, a faca entrou. Mas como a faca entrou sozinha? Não foi sem querer, eu não pensei. E é assim hoje, gente. É uma justificação constante. É aquela pessoa que vai confessar e ela justifica o pecado. Olha, eu pequei porque eu não aguentei. Não, gente, nós pecamos porque a gente quis. Ou tem uma doença, ou tem um problema, ou tem uma compulsão, ou pecou porque quis. Não dá para ficar justificando. Isso não gera maturidade nenhuma. Pelo contrário, vai desenvolver a síndrome do Peter Pan, que somada a essa mentalidade imatura, imagina isso aqui na liderança. Tinha um horário para chegar, não chega, não dá satisfação, os liderados todos esperando, não comunica, não avisa. E quando avisa, sempre justificando por que fez. Sempre justificando. Não consegue assumir a responsabilidade, né? É realmente uma geração de vitimismo. Não diminuímos, em hipótese alguma, o sofrimento, mas sabemos que as pessoas hoje possuem a dificuldade para entender a sua responsabilidade.
Pela manhã eu falei muito que o líder, e na partilha também, ele precisa encarnar a realidade. Ele precisa ir até ela. Um líder, Deus proverá, ele não pode ficar esperando os outros virem até ele. Ele precisa ir, ele precisa se antecipar em resolver, em sanar, em estar. Mas jamais tirando do outro a possibilidade de iniciativa. Um líder na obra, ele não pode ser, gente, um robozinho que constantemente responde a ordens dadas. Ele precisa ter iniciativa e ele precisa aprender que dele terá uma contribuição que é única. Se pela manhã ouvíamos que é necessário que o líder tenha essa graça do mistério da encarnação em fazer-se um, por isso ser presença providente em todos os calvários da humanidade, a gente não fica esperando o Calvário vir. Olha, tem um problema lá, o Calvário chegar. Não, nós vamos até o Calvário. Nós nos inserimos, por isso que somos missionários. Por isso somos missionários, porque saímos do nosso posto de cobrar impostos, deixamos o nosso banquinho. Se pela manhã ouvíamos isso, agora à noite eu preciso dizer uma coisa, que não é ofensa, jamais, a nenhum de vocês, mas o que nós mais precisamos, além de tudo, é pedir a graça da inteligência. Um líder, ele precisa da inteligência. Nós sabemos que a inteligência é um dom do Espírito Santo. E existem 7, nós recebemos já no batismo, confirmou este dom na nossa crisma, mas se você quer ter uma oração fixa para o resto da sua vida, peça inteligência para Deus. Se quer um conselho do fundador, para você rezar o resto da sua vida, se você quer fazer um pedido até se cansar todos os dias, eu deixo esse para vocês. Sobretudo enquanto você for líder. Senhor, me dê inteligência. Inteligência. E acompanhem na tela agora o que seria essa inteligência, essa palavra inteligência, do latim intellegere. Intellegere, que significa ler dentro. Olha que coisa linda. Ir a fundo. No plano natural, entendemos quando compreendemos o âmago de alguma realidade. Isso de forma, como que eu diria, ligado ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento, ligado ao externo, no plano natural, né? A isso que eu toco, que eu vejo. Então, a inteligência ela vai me levar a ver as coisas além das aparências. Além daquilo que aparentemente querem também me mostrar. E já no plano da fé, coloquei até em vermelho para vocês, é entender. Entender é penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus. Pelo dom do entendimento, o cristão contempla os mistérios da fé. Coisa linda, gente. Contempla os mistérios da fé. Ele entende os dogmas, ele entende os sacramentos, ele entende a presença de Deus, ele entende. Ele não compreende racionalmente, ele entende pela fé. Este entendimento é diferente daquele que o teólogo obtém pelo estudo, né, pelo sacrifício, que é penoso, que alguns podem ter mais aptidão. Não, a inteligência que eu me refiro aqui é o dom da inteligência, que Deus pode dar a todos, a qualquer pessoa. Por isso você não pode ficar falando assim, como é que eu vou liderar? Eu não sou tão inteligente, eu não tenho tanta inteligência, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei o quê. Vai ler, vai fazer uma fono, vai treinar em casa sozinho, vai preparar a tua palestra falando. Vocês acham que eu fiquei a tarde inteira fazendo o quê? Além de tentar arrumar os grupos para vocês partilhar. Preparando esse tema, eu não parei. Preparando a tarde toda. Pergunta lá na minha casa para a Dona Eli que hora que ela me viu acordar hoje para preparar a palestra da manhã. Então, não adianta, não é mágico. Não é mágico. Tem que se dedicar sim. Tem que preparar sim. Até hoje eu não vi os nossos padres fazer uma homilia sem preparar. Claro que às vezes uma situação mais corrida que exige da gente. Agora, uma celebração que, sabe, ela é como se ela nos obrigasse, no bom sentido, a ter uma catequese, a ter uma postura. Tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Não é de qualquer jeito. A insegurança acaba
quando não se vive de improviso. A insegurança acaba. Aí você pode ficar um pouco nervoso, ansioso, é outras coisas. Mas tem que confiar. Eu preparei, eu verifiquei, tem fontes. Tem fontes. Então, todos nós temos acesso à inteligência. Isso não é... O fundador é muito inteligente. Nossa, você também pode ser. Você também pode ser porque vocês sabem muito bem que eu não tive oportunidade de estudos. Eu não tive. E eu prego desde os 13 anos de idade. 13 anos de idade. Já preguei em tantos lugares aqui e fora do Brasil. E não foi por graduação. Foi por dedicação? Sim, foi. Foi por gastar a minha vida? Foi. Mas, sobretudo, foi pela inteligência que Deus deu. Vocês precisam pedir a inteligência. E parar com essa falsa humildade. Ai, mas eu vou pedir. Vai pedir. Ele deu uma missão. Tem que pedir. Então, entendemos que essa inteligência que vai nos ajudar a olhar para as situações da nossa vida, da vida daqueles que lideramos, e não ficarmos na superficialidade. E o que aconteceu? A faca entrou. A faca entrou. Eu falei, ninguém deu nome. Eu pedi, eu liguei. Tem que resolver. Tem que resolver. E é para isso que existe a inteligência. Tem que resolver. E é justamente, não para por aí, no próximo slide vocês vão ver que o dom do entendimento, que é o mesmo que inteligência, mostra também o horror do pecado. Gente, você pode fazer um test drive agora. Se você quer saber se você tem usado desse dom do Espírito Santo, que é o da inteligência, é só você perceber se os teus pecados, as tuas mentiras, te fazem mal. Se tem hora que você fica até com raiva de você por ter feito aquilo de novo, por ter pensado aquilo de novo, por ter falado aquilo de novo. O dia que você ficar tranquilo com as suas mentiras, você pode ter certeza que você está sendo um extremo burro, para não falar outras coisas. Porque inteligente você não é. Um cego, um tapado. E é justamente, eu percebo nas partilhas de vocês, sobretudo aqueles que estão aprofundados na graça de Deus, vocês colocam assim, eu sou pequeno, eu olho para os meus pecados, eu olho, aí depois vocês continuam. Hoje vocês fizeram isso, mas eu estou continuando, e Deus está me mostrando. É o dom da inteligência, porque Ele mostra a miséria humana. Aí você olha e fala, meu Deus, eu não cuido nem do meu guarda-roupa. Como que eu vou liderar gente? Como que eu vou cuidar de pessoas? Meu Jesus, olha a minha casa, que bagunça, a minha família. E aí o Senhor põe eu para cuidar de uma comunidade, o Senhor põe eu para cuidar de uma casa, o Senhor põe eu para formar jovem, formar criança. Jesus, eu não consigo nem cuidar dos meus filhos, o Senhor põe eu para dar aula, para cuidar, evangelizar criança, jovem. Por que que o Senhor faz isso? Pelo mesmo motivo que Ele escolheu Mateus. Porque não é questão de mérito. As escolhas de Jesus não são por méritos. Nós ouvimos pela manhã a citação de Marcos e de Lucas. Ele sobe na montanha e ele escolhe quem ele quer. Não são os melhores. É quem ele quer. Quem ele quer. E enquanto um católico não entender isso, enquanto um líder nosso não entender isso, não vai agradecer pelas pessoas que recebeu, não vai lutar pela salvação delas, mas vai desistir. Vai desistir, vai minar, vai falar mal, vai abrir mão, vai evitar, vai fazer panelinha, vai ter os preferidos, os queridos. Os queridos. Conta-se, deixa eu contar uma historinha para vocês. Conta-se que um irmão franciscano, isso 800 anos atrás, é verdade, chegou para São Boaventura, mais ou menos aí no ano de 1274. E São Boaventura era franciscano, mas pensa num homem inteligente, não só pelo dom do Espírito Santo, mas pela intelectualidade. Tem gente que é assim, e pronto. Assim como tem alguém que vai nascer muito bem para ler, o outro para cozinhar, o outro para cantar, o outro para... Acabou! São os dons diversos. São Paulo na carta aos Coríntios.
Uns vieram para pregar, os outros para rezar, os outros para não sei o quê. E é lindo quando você encontra isso no seu movimento e o líder ajuda cada um a fazer aquilo qual é a sua aptidão. E aí esse Frei chega para o Boaventura e fala, esse irmão leigo, né? Ô Frei, feliz és tu, São Boaventura, que podeis amar a Deus muito mais do que nós, o povão, porque nós somos ignorantes, nós não temos teus estudos, ó a conversinha, nós não temos os teus estudos, por isso que a gente não faz Alexo, a gente não consegue rezar a liturgia das horas, porque a gente perde. Vai treinando que uma hora você consegue, agora não treina. Começa a rezar laudes, hora média, vésperas e completas. Um mês. Eu duvido que você não aprende. Ah, mas eu não sei falar, eu fico nervoso. E a minha língua aprende. Eu estava celebrando para o governo semana passada, mas também eles me deixaram... Era tanta coisa que eu fiquei tão desnorteado na celebração do governo que na hora de proclamar o evangelho você fala, né? Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. E fala o evangelho. Eu virei para eles e falei, o Senhor esteja convosco. Desça sobre vós. Desça nada não. Continua, está na hora de descer nada. Estava quase mandando eles tudo embora da celebração. Mas eu estava zucrinado mesmo com a reunião. E todos nós erramos. Eu vivo errando. Mas a pessoa não quer arriscar. Bom, aí o Frei falou para ele, ei, São Boaventura, feliz és tu que é inteligente, que fala bem, olha aí, eu queria tanto falar igual a Sônia, e eu queria cantar tanto igual não sei quem, eu queria tanto... Agora, ser você não quer, né? Mas tudo bem. Aí eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Aí o Frei virou para ele e falou assim, que isso? Que isso? Voluntário, postulante, discípulo, consagrado perpétuo, e aqueles novatos que usam desculpa. Eu sou novo, eu cheguei agora. Aí eu não sei, cheguei agora. Quando começou a comunidade, você acha que tinha alguém velho nela? Quando nós começamos 15 anos atrás, você acha que tinha alguém velho nela para pregar, para fazer? Alguém teve que começar, não teve tempo não. Não dá tempo não, tem que ser feito, tem que ser feito. E aí o Frei virou e falou assim, ó, não é a doutrina alcançada nos livros que mede o amor. Uma pobre velha, ignorante, pode amar a Deus muito mais do que um grande teólogo se estiver unido a Deus. Boaventura falou para ele, não são os livros, vou repetir, que mede o amor. E aí o Frei fala, pode ser uma velha, uma pobre velha, ignorante, mas se ela amar a Deus, ela pode amar muito mais a Deus do que eu, se ela estiver unida. E aí o irmão falou, nossa, sério? Saiu de lá gritando pelas ruas, velhinha ignorante, você pode amar a Deus muito mais do que o mestre Boaventura. Você, velhinha, burra, você pode amar muito mais. E ele ficou aqui, ele queria contar para todo mundo, porque poderia. Poderia. Nós precisamos parar com esse vitimismo. Ah, eu não recebi, eu não tive informação, eu não fui... Se dedica, avança. Não prepara um caderno para Alex, está fazendo um retiro aí, até agora não preparou um caderno, não conseguiu se organizar. Eu sei que em casa não é fácil, eu também moro em casa, eu não moro na lua, eu também tenho família. Pensa que é fácil, não. Não podemos nos colocar como vítima. Não podemos. Inteligência é uma das expressões da vitalidade humana. Ela acompanha o desenvolvimento humano. Gente, inteligência é um processo. Ninguém nasce pronto, inteligente, enquanto, até mesmo nas habilidades, é um processo. E diante da inteligência está ligado à liberdade. Vou falar uma coisa para vocês, pode soar até polêmico, mas só pode ser livre quem é inteligente. Eu não sei, eu sinto isso comigo. Só pode ser livre quem é inteligente. Mas hoje em dia, qual seria a maior função da inteligência na vida de um líder Deus proverá? Respondam para mim. Qual seria, e vocês aqui também, qual seria a maior função da inteligência
na vida, na missão de um líder, Deus proverá. Vão respondendo aí que eu quero ouvir da equipe que está aqui, que estão achando que estão de camarote. E aí? O que mais? Não vou falar se é certo ou errado. Tá. Estou vendo as respostas já aqui. Angélica, Marlene. Ninguém acertou ainda. Humildade, conhecer-se para liderar, não. Amar, não. Discernir a vontade de Deus, não. Tudo isso pode ser, viu, gente? Mas não é aquilo que eu penso para os líderes hoje. O olhar de Deus é discernimento da vontade dele, né? Não, serve, mas não é. Não sofrer com aquilo que não nos pertence, não é. O Espírito Santo, não é. Se conhecer para poder avançar e sair da superficialidade, não é. Permanecer, reinventar, não é. Amar o próximo vendo Jesus nele, não é. Liderar, não é. Discernimento, não é. Obediência, não é. Iniciativa e ação, não é. Estudar, não é. Se lançar, não é. Obediência, não é. Separar o pecado do pecador, não é. Fidelidade, não é. Fazer tudo verdadeiro, não é. Martírio, não é. Ser livre, não é. Oração, não é. Cuidar do outro, não é. E aí? Criatividade, não é. Amar, não é. Mais de 100 líder, ninguém acerta. Responsabilidade, escuta. Oração, não é. Assumir suas responsabilidades, não é. Se fazer com os irmãos, ousadia, não é. Ê, povinho! Ê, povinho! Amar, não é, já falei. Cura interior, não. Decisão, não. Buscar paz, não. Que paz, não. Estar a serviço de quem? Sacrifício, do que, Daniel? Aprofundar o que, Roseli? Aprofundar o brigadeiro, né? Fazer discípulo, não. Para ser quem você é, não. Coragem. Ô rei, coragem. Rei, coragem. Não, não é, rei, não é. Angélica, dá uma diquinha, Fu. Dá uma diquinha. Escutei até a Angélica falar. Ô, Fu, dá uma diquinha. Paciência, não é. Estar pronto para dar a vida, não é. Vou contar até 5. 5, já erraram tudo. Não é, não é, não é, não é. Vou dizer já. O que mais tem matado no mundo hoje? Tirando a fome. Tirando a fome. Não, a fome entra nisso. Não, não é o relativismo. Outra pergunta para responder uma pergunta. O que mais tem matado no mundo hoje? Não é o coronavírus, gente. O que mais tem matado no mundo hoje? O que mais tem matado no mundo hoje? Bom, devido ao tempo eu vou dizer já. O extremismo. O extremismo, gente. Os extremos. Prestem atenção. Por causa do extremo de uns terem mais do que os outros, nós temos a fome. E as guerras religiosas. O extremismo religioso. Até mesmo o extremismo político. E tantos outros. E isso tem chegado até nós. Nós temos várias vezes na comunidade alguns pontinhos que, graças a Deus, vai se dissipando de extremismos. As pessoas não conseguem mais. Eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que nós precisamos ser morno. Isso é outra coisa. Mas eu quero que, a partir de Aristóteles, vocês entendam que a virtude está no meio termo.
Eu vou colocar aí agora para vocês na tela a frase de Aristóteles. Os extremos são vícios. No meio deles é que está a virtude. Tudo que pende para um extremo vira vício, vira doença, causa morte. Tudo na vida. Tudo na vida. Tudo na vida. Extremismo. Extremismo. Vai você, o extremismo religioso. Reza, 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 reza. Uai, quem está passando fome? Ah, então vamos dar comida para quem tem fome. Comida, comida. Mas aí não reza. Ó. Até o amor no extremismo vira doença. Vira dependência emocional ou codependência emocional. Eu amo muito meu filho. Aí vai para o extremismo. O que vira? Doença. Em tudo. Comer é uma bênção de Deus. Não coma nada. Ou coma tudo. Dormir é uma bênção de Deus. Durma para sempre. Ou não durma nada. Ó, bagaço. Então, o extremismo é sempre um vício. Para que nós precisamos da inteligência como um líder, Deus proverá. Para mantermos o equilíbrio, a sanidade e nenhum extremo. Fantástico isso que nós ouvimos. O que Jesus fazia com os discípulos? Ele colocava as pessoas no prumo. Ele colocava as pessoas no lugar delas. Ele devolvia a dignidade. Ô, gente, a verdade, a grande verdade, é que no meio é a dignidade. Toda vez que nós vamos para o extremo, nós perdemos a dignidade. Então o meio, um líder Deus proverá, ele procura o meio, ele não procura o morno, ele procura o meio, porque ele não se deixa agir pelos instintos. Essa formação de hoje, ela é muito importante para a nossa vida toda. Aí nós temos aquela mãe que não corrige nada, um extremo. E temos aquela que a criança não respira, outro extremo. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? São os extremos. Nós temos líderes nossos que às vezes trabalham de morrer, quando vê some. Outros só some, até hoje não trabalhou de morrer. Entende? O líder samambaia. Tá lá pendurado, verdinho, lindo, mas também nem a formiga alcança. Então, eu quero só que vocês entendam que os extremos, eles não condizem com a graça de Deus. Jesus nunca foi um extremista. Nós não podemos aceitar isso. Né? Quando começa-se com aquelas conversas ligadas à liturgia, ligadas ao carisma, ligadas à espiritualidade, tomem cuidado com os extremos. Tomem cuidado com os extremos. E agora nós temos uma vertente dentro da Igreja Católica partindo para um extremismo terrível, hipócrita, vazio. Como também já tivemos no passado o extremismo da teologia da libertação, que foi um extremo. Que foi um extremo. É sempre o extremo. E eu preciso falar disso com vocês. Eu preciso orientá-los, porque nós não vamos percebendo, gente. Ele vai chegando devagarzinho. Ele vai chegando devagarzinho. E sabe que tipo de pessoas que esta sociedade tem formado nos extremos? 2 tipos de pessoas. Por favor, aprenda isso, porque isso foi libertador para mim e será para vocês. Em um extremo, forma o tipo de líder que é servil, de servo. E no outro extremo, forma o líder que é o revoltado. O servo e o revoltado. Entenda, não se esqueça. Somente pela inteligência, por graça de Deus, nós podemos estar no meio. E quem nos põe no meio é Jesus. E aí eu gosto dos mineiros que usam uma palavra que, na verdade, não é só uma palavra inventada. Um dos significados dela é realmente comportamento, boa postura. Mas um dos primeiros significados, que é prumo, inclusive eu preparei um slide para vocês, vai ter alguém aí que não sabe o que é o prumo, com R, porque com L é outra palavra que tem origem no latim. Prumo é um aparelho que os pedreiros usam, que é um pedacinho de ferro
às vezes ele é ligado numa cordinha, na maioria das vezes, e fixado num cabo, sabe, que dê segurança, ou uma madeirinha, para eles poderem ver se aquilo está na linha, no prumo, se está certinho. Senão aquela parede, ela vai o quê? A hora que ela estiver pronta, ela tende a cair, está torta. Ué, você fez essa parede aqui sem prumo? Está tudo torto isso daqui? Quem que gosta de construir uma casa com parede torta? Então por que você vive a tua liderança com uma vida torta? A tua vocação com uma vida torta, o teu matrimônio com uma vida torta, a tua vida de solteiro com uma vida torta, os teus relatórios com uma vida torta, a tua participação nas coisas com uma vida torta. Se não gosta da parede da tua casa, como você vai deixar a parede da tua vida eterna, que é a tua vocação, torta? Teu filho crescer torto, teus amigos serem tortos. Não dá. Nós precisamos de um prumo, e o prumo se chama carisma. É olhando para o carisma que um líder não sairá do prumo. Não dá para fazer coisa da cabeça dele. Um líder sempre tem que olhar para o carisma, para pensar uma arte, para pensar uma postagem, para pensar um diálogo. E por quê? Porque o carisma é o prumo. O carisma, percebam aí, instrumento formado de uma peça metálica que, presa à extremidade de um fio metálico, verifica se algo está na direção. Sabe o que cada líder é? Uma peça metálica, presa a uma extremidade de um fio metálico. Esse fio metálico que segura esta peça, que é você, é o carisma. Não é fundador, não é governo, não é ninguém, é o carisma, porque é dom de Deus. É Deus que segura. E aí no mundo você vai ser esse profeta que vai denunciar quem anda numa vida torta. Não adianta. Quem quer ser líder só para passar a mão na cabeça? Quem quer ser líder só para falar que está tudo uma gracinha? Será um omisso. Porque nós somos o prumo. Nós precisamos desentortar as veredas. Endireitar. Está no Evangelho, está na palavra. Endireitar, preparar. Agora tem líder que é mais torto que os liderados. Que a vida de oração é mais torta. Agora vai falar o que para mim? O que você vai falar para mim? Que a faca entrou? Que não é culpa sua? Porque você nunca rezou quando era pequeno, mas agora você pode rezar. Que a tua mãe nunca te ensinou a rezar, mas agora eu já te ensinei. Qual a desculpa agora? Qual a desculpa? Até quando precisamos entrar no prumo? Um líder, ele precisa encarnar-se. Um líder, ele precisa da inteligência. E um líder entende que ele é o prumo. Mas ele não é o fio condutor. Ele não é o rei da boiada. Ou, aliás, o rei do gado. Sou deste chão, que tem uns nossos que se acham. Manda até em mim. E eu finjo que eu deixo mandar. Inteligência. Inteligência. Mezengão, rei do gado. Muito sério isso que nós estamos falando. A dignidade é um ponto de equilíbrio entre ser servil e revoltado, arrogante, omisso. Olha os extremos de um líder. Gente, deixa eu explicar para vocês, agora é muito sério. Para o líder e para os liderados. Quando a pessoa não está no centro, no equilíbrio, ou ela vai ser arrogante, revoltada, chata, insuportável, ou ela vai ser omissa, boca murcha, boca morta, parada, sem vida, sem perspectiva. É muito sério esse tema. E você tem essas pessoas para liderar. Aliás, alguns de vocês estão vendo até passar na frente dos seus olhos assim, ó. Quem são esses? Os revoltados e o servil. E vou contar uma coisa, viu? Daqui a pouco vocês vão entender. Tem gente que oscila dos dois. Porque de um extremo para outro, na verdade, para algumas pessoas, elas só saem de um vício quando elas adquirem outro. Então elas ficam pulando de um extremo para outro. Uma hora elas estão uma ovelhinha, numa outra hora o lobo que devora a ovelha. Elas passam do servil para o revoltado, do revoltado para o servil. Desequilibradas. Desequilibradas.
não tem prumo, vive segundo a cabeça delas, não tem carisma, lideram de acordo com os seus caprichos, continuam sentadas no banquinho. Continuam sentadas no banquinho. E pior, com as pernas para cima, com as mãos abertas, e como lá atrás começou-se na Inglaterra o governo a oferecer tudo que a pessoa quer, ela acha que o governo da comunidade tem que fazer o mesmo. Ela senta, ela põe as pernas, e já que o governo deu a ideia, ele serve. Ele serve. Precisamos saber equilibrar. O meio termo é dignidade. O momento em que se serve e o momento em que se impõe e age pela força, nós precisamos saber. Não é um problema servir e não é um problema de vez em quando dar um murro na mesa. Agora tem gente que faz isso o dia inteiro. Tá te abraçando, tá dando murro. Tá dando murro, tá te abraçando. Tem uns que são semanal, né? Tem gente que o desequilíbrio dela é igual serviço. Tem uns que é diarista, tem uns que é semanal, tem uns que é quinzenal, tem uns que é anual. Tira o ano para ser azedo. Tem uns da comunidade. Tem uns que são as estação. Tem vez que tá um fogo, né? Um fogo, aí ele tá verão. Aquele risão assim, ó. Um fogo, vamos, vamos! E agita. E de uma hora para outra, já virou outono. As folhas, ó. Eu nem pergunto o que tem, porque já é alguma doença, alguma morte, alguma coisa. Aí depois ele já começa no inverno, vem esfregando a gente para esquentar. Aí na hora que chega na primavera, quem segura o botão aberto? Ele desabrocha, o botão. Não tem equilíbrio. Quando nós não desenvolvemos a inteligência, que não nos é treinada no sistema de cultura que nós temos hoje, nem de educação, quando nós não desenvolvemos a inteligência, nós ficamos no patamar. Diga para mim, gente, todo mundo sabe disso. O que nos diferencia dos animais? A racionalidade. A racionalidade é a inteligência. Quando nós não desenvolvemos... não é eu que estou dizendo, hein? Quando nós não desenvolvemos a inteligência, o que acontece? Nós agimos pelo instinto. O que é instinto? Coloca na tela aí. Preparei para vocês, chuchuzinhos. O que é instinto? Vai que alguém não sabe. Impulso natural, independente da razão. Fala sem pensar, age sem pensar, compra sem pensar. Se vocês pegarem a lista de débito da livraria da Casa São José, é um escândalo. É um escândalo. A pessoa tranquilamente, ela deve, ela sabe, a comunidade está passando necessidade e ela está feliz da vida. Age totalmente na irracionalidade, na imbecilidade. Então ela fica no instinto. Ela fica no instinto. E uma vez no instinto, ela regressa para um instinto mais primário ainda, que é ou a fuga ou a luta. Isso já é uma coisa biológica, tá? Faz um pouco da nossa história e do nosso corpo. A gente sempre está ou fugindo ou lutando. Deixa eu contar para vocês. Sabia que assim foi a tua vida inteira? Você nunca percebeu isso? Ou você estava fugindo, inclusive às vezes até de briga. Sabe quando você resolve ficar quieto? E você pensa que você está em paz? Na verdade você está fugindo. Ou você está lutando. Alguns líderes vão enfrentar isso dentro do seu movimento, bem. Dentro da casa de missão. Ou você vai estar fugindo ou você vai estar lutando. Só que na fuga é o servil. Na luta é o revoltadinho. Vamos entender esses dois? Vamos entender? Se nós não superarmos o instinto pela inteligência, que vai dar o ponto da mediania. Olha que bonita essa palavra. O ponto da mediania. Eu sei que tem um livro, já trabalhamos isso, a Rosane já trabalha isso com vocês, ou já trabalhou, não me recordo. As virtudes do líder. O que é virtude, gente? A mediania é o meio. Virtus é o meio. O virtuoso é quem está no meio, mas não no morno. Não, é que para nós, no português, fica estranho, mas sei que vocês entenderam.
Não é no meio que não toma, não, é no meio de equilíbrio, de sanidade. Olha esse coronavírus. Olha como as pessoas estão no extremo. Preocupação sim, gente. Agora alguns desejando assim, tomara que pega, porque tá saindo. Nossa, uma revolta. Gente, isso é desequilíbrio. E outros nem aí, não tá nem aí. Pode pegar em quem for, pega na senhora, pega no... Entender os extremos? A fuga e a luta. A fuga e a luta. Para ficar no meio dessa virtude, demanda-se muita inteligência. Muita. Para isso é necessário senso de proporção, julgamento de muitos detalhes das situações, eu diria que até capacidade de percepção semântica. Não é bobeira, não é brincadeira. E, sobretudo, uma ação decorrente da inteligência enquanto deliberação. Parece que eu estou falando coisa difícil. Eu estou falando assim para você, ó, pensa antes de agir. Pensa antes de falar. Não vai para os extremos. Não vai para os extremos. É a maior tentação que a gente tem. Quantas vezes o líder faz isso? Já que ninguém fez, eu vou fazer. Extremo. Revoltadinho, ó. Revoltadinho. Foi para o extremo. Não é o teu papel fazer. O teu papel é coordenar para que façam. E encontrar meios para isso. Tem meios. Tem meios. E o meio não é escrever para o José Eduardo e para a Rosângela. Não é entregar para o fundador, aí eu não aguento mais. Você não aguenta? Eu também não aguento mais. Porque vocês, líderes, dão um monte de trabalho. Olha o rolo que vocês fizeram hoje. Eu escrevi tudo que era para fazer. Tudo. Vocês não lê. Não lê. Estava tudo lá. Eu voltei para ler de novo. Era só ir nos coordenadores de setor e dizer, claro que deu trabalho. Somos mais de 100. Somos mais de 100. É claro que daria trabalho. Mas é um desespero, é uma ansiedade, é uma loucura, é um extremo de coisa. É um... Nossa, que coisa chocante. Chocante. Mas, ó, não vou esconder de vocês. É muito difícil ficar no meio, viu, líderes? Por isso que eu acredito piamente na graça de Deus. Ser digno é muito difícil. Porque, ainda mais, nós, sistematicamente, ainda mais no Brasil, numa política dos últimos tempos, e eu me refiro a realmente os últimos tempos, que nos ensinava o que, gente? A ter respostas instintivas ou a ser servil, a receber ordens por causa da cultura do bem-estar. Tenho fome, me dá uma bolsa. Eu já vi. Preciso comprar uns móveis. Existe. Não sei se agora foi retirado. Existia uma bolsa específica para comprar eletrodoméstico. Eu quero uma televisão. Tem a bolsa. A bolsa do governo lá que dá isso. Eu quero isso. Tem a bolsa. Amém. Não dá para você pôr uma bolsa nas costas e trabalhar? Muitos de vocês fazem isso. Imagina, agora quer que a juventude de hoje goste de trabalhar. Olha, gente, os filhos que são trabalhadores, pelo que eu percebo, na maioria, é porque os pais são. Porque os pais são. Eles aprenderam com os pais a trabalhar. Com os pais. Agora, quando é filho de um pai e de uma mãe preguiçoso, aproveitador da vida, aí é a graça de Deus que entra. É a graça de Deus. Agora eu vou falar um pouco do servil e do revoltado. Esse que é o servo, que não é o servo sofredor em Jesus Cristo, nada disso, é aquele que ele só gosta de receber instrução. Por isso que eu fiquei muito atento hoje à tarde. Tem que explicar tudinho para ele. Ele não faz nem força de entender. Vou falar uma coisa tão feia aqui que vai acabar com a intelectualidade da minha palestra. Mas é o único jeito de eu fazer alguns entenderem por causa dos adolescentes. É o pau mandado. Ele não tem uma iniciativa. Coloca o copo lá para mim. Ele chegou aqui, tinha um buraco. Ele coloca o copo, porque a ordem era colocar o copo. Tem buraco, não tem buraco, a ordem era colocar o copo. Ele não consegue pensar. Ele não consegue pensar. Ele age pelo instinto. Precisa fazer isso, faz. Precisa fazer aquilo. Olha nossas casas. A gente tem que ensinar a arrumar uma vitrine. A gente tem que ensinar a atender um telefone. A gente tem que ensinar a ser simpático numa porta. Tem que ensinar a pôr uma mesa. Ensinar a pôr uma moção no chão. Ensinar a escrever a legenda
de um programa que vai direto e reto. Eu vejo você expondo sem pontuação, sem escrever direito. Não consegue, eu já ensinei lá atrás. Tem que ficar recebendo ordem. E nós temos muito, como nós temos um governo muito forte, nós temos uma nata, e eu percebi isso hoje também na comunidade, que ela só age recebendo ordem. Você tem que ficar dando ordem. Você tem que ficar dando ordem. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Eu sei que eu também tenho os meus erros nisso. Mas é o servil. E é muito melhor você só receber ordem. Ter alguém que manda fazer tudo. O outro lado é a luta, que alguns valorizam. Todo mundo valoriza quem é aquele que fala, que é o bocudo, que bota a boca no trombone, que fala na cara. Perceba como as pessoas falam assim: ai, fulano é sincero, hein? Nossa, fulano fala mesmo. Olha, fulano, ele diz mesmo na cara, ele explica. Mas deixa eu explicar para vocês. Luta não é combate. Luta não é combate. O combate pode ser para manter a dignidade, ele tem objetivo, ele tem realidade, ele tem proposta. Já a luta, ela é do instinto, desde o animal. Ele luta sem sentido nenhum. Ou você já não teve um animalzinho que você foi dar remédio e ele te mordeu, e mesmo te amando. Quantos animaizinhos nós temos na comunidade, não é mesmo? Que você vai dar remédio e morde. Imagina os que precisam de cirurgia. Não aguenta a cirurgia, né? Por isso que sai antes da obra. São extremistas. São extremistas. No nível instintivo, a fuga e a luta são preservações evasivas. Mesmo a luta é uma fuga. Percebam alguns protestos que agora é moda. Eles vão, grita. Eu vejo alguns líderes assim, não concordo. Aí você fala assim, ó, e qual a sua sugestão? Não tem. E nós temos alguns líderes assim, cobra tudo, é aquele líder que não tem moral para falar nada. Mas cobra tudo, exige que te dê uma lábia. Só agita, é o revoltadinho, só agita. Mas pode perceber, nada vai para frente, não tem projeto, não termina as coisas, sempre esbarra na miséria pessoal, porque aí ele vai do revoltadinho para o servo, para o submisso. Uma coisa insana. É um tema muito sério que nós estamos conversando nessa noite. Muito sério. Só barulho. Líder que só faz barulho. Só agita. É o revoltadinho. Nossa, eu não concordo. Claro que vocês, gente, como eu disse esses dias no grupo, vocês precisam falar. Não precisa ter medo. Eu estou dizendo como fundador e como moderador. Não façam isso. É uma omissão. O que eu estou dizendo aqui é daqueles os revoltadinhos. Tá? Porque no grupo da secretaria nós temos os dois tipos. Nós temos os três. Nós temos sim os equilibrados, tem alguns que não se acham equilibrados, mas são. Nós temos os servos, né? Os servos que ficam lá só visualizando, aí tem uns que visualizam de vez em quando, e nós temos os revoltadinhos. E o quarto grupo é o grupo das figurinhas, que eu já tornei extinto. Que era o grupo das figurinhas que já foi extinto. Achar o equilíbrio, quanto à luta ainda, é só aparência de luta. Eles agitam, eles falam, eles postam coisa nos status. Não se engana, é só agitação. Como se estivesse buscando a indignidade. Eu estou indignado para buscar a dignidade. Mas não tem nada, gente. Nada para propor. Isso é a diferença. No combate, há um real objetivo. Na luta, só há barulho e críticas. Você, como líder, tem lutado ou combatido? Afinal de contas, Paulo diz que ele combateu o bom combate e não que ele lutou bem a guerrinha. Achar este equilíbrio da dignidade vem de um afeto gerado pela indignação. O irmão já está terminando, tá? Nós ficamos indignados com as coisas.
Até o nosso corpo faz. Quando você vê uma coisa muito errada, você faz assim, ó, nossa, até o nosso corpo fica indignado. Porque a inteligência, ela capta um senso de dever que foi não cumprido, que não foi feito. Lembra que eu disse que o Espírito Santo, a inteligência, nos faz ficar horrorizados com as coisas erradas que nós fazemos e nos faz procurar o fundador para contar, não é mesmo? O meu formador para contar, o meu assistente para contar, o meu coordenador de setor. E quando é moral, aí uma pessoa especial para isso. Mas nas nossas faltas cotidianas, porque a gente fica horrorizado. Gente, não adianta. Sem inteligência, nós ficaremos nos extremos. Os extremos são doenças, são vícios. E nós precisamos formar as pessoas que estão conosco, para as virtudes, para o equilíbrio, e não para os extremos. Às vezes alguém que é servil é mais fácil de ver, não tem boca para nada, aceita tudo, mas só para não ter mais serviço, só para não ter que enfrentar as coisas, só para não ter que coordenar, para não ter que liderar, então é mais fácil ser mandado. Mas do revoltado também a gente pode perceber. E sabe como que você resolve a vida de um revoltado? Quando ele começar a xingar muito, concorda com ele. Fala assim, você está certo. Concorda para você ver. E na hora já murcha. Porque ele gosta de barulho. Então quando ele não encontra um eco para ele gritar aqui e gritar lá, então não fique como líder gastando tempo com gente desequilibrada. Não fique. Mas busque meios para curar, para sanar e para formar. Não fique no papo. Busque ferramentas para isso. Estou terminando da seguinte maneira. Hoje, toda a pedagogia, e nós temos lutado muito para mudar isso na nossa ideia de escola, ela é orientada para o seguinte: precisa formar para participar da sociedade. Precisa formar para participar da sociedade. Para participar da sociedade, sabe que jeito? Ou servil ou revoltado. Plaquinha, sou contra. E como nós devemos pensar em formar os nossos liderados? Para a liberdade, para se constituir uma personalidade. Então a pessoa vai se comportar adequadamente na sociedade, como um testemunho vivo, sabendo alcançar este cenário, essa realidade e elaborar um plano de ação, ocupar um espaço de dignidade, com justiça, sendo presença providente de Deus em todos os calvários da humanidade. Nós precisamos estabelecer que combate nós queremos travar. Porque talvez nós estamos só gastando a nossa força com lutas desmedidas. Qual combate? Quer uma diferença prática? O revoltadinho, ele fala assim, ó, um limite, pronto. O inteligente, ele fala, o limite é esse, é o A mais B. Se você quebrar este limite, as consequências são essas. Esse é o inteligente. O revoltado, ele dá ordens sem sentidos. Ele não consegue contextualizar. Ele só emite ordens, ele não tem diálogo. Saber colocar limite até onde eu mando e até onde eu sou mandado. Isso é uma inteligência imensurável. Até onde você vai? Até onde você tem que ir? E a inteligência, termino, ela não é mágica. A inteligência, ela é, como vocês têm ouvido muito nos últimos tempos, um processo. Um processo. E eu fui ler sobre isso. Sabe por onde começa a inteligência? Pelos afetos. Começa-se conhecendo os seus afetos, os seus sentimentos. Às vezes a gente conhece tanto a vida dos outros e não conhece os nossos. E hoje, essa história de afeto é o que menos nos é oferecido. Hoje em dia, gente, sobretudo no Brasil, forma-se servos. E esses, quando não decide ser servo, torna-se revoltado. Porque, como eu disse, de um vício se vai para o outro e oscila de um extremo para o outro. O difícil é a virtude, o difícil é o meio. Essa noite nós terminamos impactados, nós vamos rezar agora, não saia daí não é uma oração demorada, eu sei que tem a quaresma de São Miguel, mas aguenta as pontas.
Nós precisamos pedir a Jesus a inteligência. Acabamos de dizer que é Ele que dá. E nós vamos pedir para Ele agora, nessa noite. Porque senão nós não temos como liderar. Não tem como você ser pai. Fala para mim, se não dá vontade de você colocar essa palestra para uma série de pessoas entender que o extremismo não é, que aquele ser revoltadinho não é temperamento. Aí dá desculpa porque é colérico, é revoltadinho, porque é melancólico, porque é sanguíneo, é agitadinho, porque é fleumático, é porque é servil. Desculpa esfarrapada. Até mesmo porque a faca entrou. A faca entrou. Vamos rezar e as partilhas depois, direto no grupo. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nessa noite, a adoração não será direcionada por mim nem por ninguém. Será você e Jesus. São poucos minutos, mas olha quanta coisa Jesus mexeu em nós hoje. Nós não podemos ter medo de nos encontrarmos aos extremos, no desequilíbrio. Este tempo de pandemia tem favorecido isso. E nós precisamos ter a coragem de nos prostrarmos diante de Jesus e pedir: me dê o justo meio, o equilíbrio, a dignidade de um líder desta obra. E aproveite e reze por todos aqueles que são de frente, que trabalham com você nesta obra e que você sabe que tem muita dificuldade com o meio. Sempre está nos extremos. Aqueles que você tem que liderar, que desgastam tanto você, porque ou são os revoltadinhos, ou são aqueles que se colocam como servos, mas omissos, descompromissados, ausentes. Agora é você, Jesus, Mateus e Nossa Senhora. Deixe o seu banquinho. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores
que há tempo deixou o seu barco na praia, como os pescadores, ou o seu banquinho na coleteria de impostos. Mesmo que já faz tanto tempo que você serve na liderança, pede ao Senhor inteligência, renovo das tuas forças e ânimo.
vai terminando este dia, esta noite, nesta certeza de que lá naquela praia, lá naquele posto de um cobrador de impostos, uma história ficou, mas outra se iniciou. Cantemos juntos. Que haverás na praia, não buscaste nem sábio nem rico. Ele chama quem ele quer. Somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Canta isso. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Oh, sabes bem que o meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E assim terminamos este segundo dia do nosso retiro. Iniciamos ontem com as palavras do Padre Rogério. Hoje, com o Senhor que nos exorta ao justo meio. Mas certamente para amanhã Ele nos reserva algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Ele preparou para nós. Nos reencontraremos às 9 horas da manhã para as laudes, ou daqui a pouco para a Quaresma de São Miguel. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela vida de cada líder, por todos aqueles que ofertam as suas vidas, não por méritos, talvez nem por vontade, possivelmente muitos por obediência, mas certamente não sem amor, não sem sacrifício. Nos ensine, Senhor, a assumir a responsabilidade dos nossos atos, a não culpar os outros. Nos ensine e nos dê inteligência. Santa noite, queridos líderes. Um abraço bem forte, cheio do amor de Deus. Valeu mais do que a pena. Valeu a nossa vida. Obrigado, obrigado e obrigado.